Olá a todos. Bom, esse aqui é o trabalho, é a lista de estruturas de dados, onde temos que explicar duas estruturas de dados e um método de ordenação. Eu escolhi explicar a lista duplamente ligada, a lista ligada, por serem as que estamos trabalhando agora e por serem simples de explicar. Bom, uma lista é uma lista ligada. É uma lista é uma estrutura de dados com armazenamento dinâmico e que tem diversas funções como adicionar do início, do final e no meio, assim como remover no início, no final e no meio. E ele tem como mostrar os itens da lista. Eu vou começar aqui pela lista simplesmente ligada. Tem aqui o nó dela com os métodos get e sets, o construtor, e aqui mostrando que é um único nó apontando para o próximo. Temos aqui o método adicionar no início. Ele vai verificar se a lista é vazia. Se a lista é vazia, ele só adiciona no início. Se não, aqui ele adiciona no início e aponta o próximo, o que era o início, para o próximo nó. Aqui temos o adicionar no final. Ele vai ver se a lista é vazia. Se a lista estiver vazia, ele vai adicionar no início, que é igual ao final. Se ela não estiver vazia, ele vai procurar o último índice e vai adicionar no final e vai fazer com que o penúltimo aponte para o último e o último aponte para null. Aqui temos o adicionar no meio, que primeiro ele vai verificar se a posição é verdadeira. Se a posição for verdadeira e a posição for igual a 1, ele vai adicionar no início. Se não, ele vai... E se a posição for a última, ele vai adicionar no final. Caso ele não faça isso, ele vai varrer a lista até a posição desejada, vai adicionar na posição e vai pegar o apontamento que anteriormente apontava para o próximo, vai apontar para esse agora, e o apontamento novo vai apontar para o que seria o próximo. Bom, aqui temos o remover do início. Ele primeiro verifica se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, ele retorna que está vazia. Se a lista não estiver vazia, ele vai e tiver um único índice, ela vai simplesmente setar o início como null. Se não, ele vai até o início, exclui o início e aponta e simplesmente remove o apontamento e o que era o segundo se torna o início. Temos aqui remover o final. Primeiro ele vai verificar se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, ele retorna que está vazia. Se ela não estiver vazia, ele vai varrer até o final da lista. Se tiver apenas um, ele vai setar como null e vai apagar. Se não, ele vai varrer até o final e vai fazer com que o penúltimo aponte para null. Temos aqui remover do meio. Se a posição for igual a 1, ele remove do início. Se a posição for igual ao size, ele remove do final. E aqui ele faz uma chamada de método size que acha a posição que foi indicada e remove da posição. E aí, quando ele remove da posição, o apontamento que apontava para a posição que foi removida passa a apontar para a próxima posição em relação à posição que foi removida, que se torna a próxima posição da lista. Se a posição não for válida, ele retorna que a posição é inválida. E temos o método mostrar. O método mostrar varre toda a lista, adicionando os números, os dados numa variável do tipo buffer, e depois retorna o tipo buffer. E temos aqui esse método size que simplesmente varre toda a lista com um contador e depois retorna o tamanho da lista. Bom, temos aqui o método quick de uma forma recursiva. Aqui ele chama o divisão. O divisão divide a lista. Ele cria pseudo-divisões que divide, no caso aqui o vetor, em dois em relação ao pivô. E depois ele chama os dois métodos quick com divisão menos 1 e mais 1 para que aqui ordene a segunda parte da lista e aqui ordene a primeira. Aqui no método divisão, ele verifica, ele seta o pivô como início do vetor e começa a fazer as comparações aqui. Ele compara se o início é maior que o fim do vetor,
Se for, ele vai fazendo as trocas e jogando os elementos para direita ou para esquerda, dependendo de como for. Depois ele retorna o fim. E aí volta aqui para cima e fica nesse ciclo vicioso. E aqui temos a lista duplamente ligada. Esse aqui é o nó dela, com os métodos get e set. Temos aqui o dado e os apontamentos do nó, do que vai para o anterior e para o próximo. Bom, a lista duplamente ligada ela é bem parecida com a lista ligada. A única diferença é que ela tem dois apontamentos, um apontando para o anterior e um apontando para o próximo. Bom, aqui é bem parecido as coisas. Ele adiciona no início. Se o início for igual a null, ele cria um novo nó e os dois apontam para null. Se não, ele vai adicionar no início, vai apontar para o que era o início antes e depois o que viria apontar para o que vem antes aponta para null. Aqui no método adiciona final, ele primeiro checa se o final é igual ao início, se for igual ao início, se o início for igual a null, ele simplesmente vai setar um início novo, fazendo o mesmo processo que eu expliquei antes, ambos apontando para null. Caso já tenha, ele vai adicionar no final da lista, ele vai varrer toda a lista e adicionar no final. E assim ele vai criar um novo nó. Desculpa, ele vai criar um novo apontamento para o anterior. E o apontador que viria para o próximo vira um apontamento para o null. E tem aqui adicionar no meio. Se a posição for igual a 1, ele vai adicionar no início, fazer todo aquele processo que eu já falei. Se a posição for igual ao tamanho total da fila, ele vai adicionar no final. E aqui ele varre a lista até a posição. Contra a posição, ele adiciona e ele também o que apontava, ele passa o que apontava para o próximo em relação à posição passa a apontar para esse aqui. O que apontava para o anterior em relação à posição passa a apontar para o que pertencia a essa posição. E isso nas duas vias. O próximo aponta para o anterior aponta para o próximo. Aqui do remover início, ele simplesmente vê se ele estava. Não, se ele retorna ele e remove do início e faz o apontamento do anterior para o null e do próximo ele não modifica. Aqui do remove final, ele verifica se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, ele simplesmente retorna que a lista está vazia. Se o início for igual à lista, ele deixa. Ou se a lista tiver apenas um índice, ele seta o início como null. Se não for, ele vai realizar até o final. Encontrando o final da lista, ele simplesmente vai pegar o penúltimo índice e vai setar ele como o próximo apontamento dele como null. No remover do meio, ele vai procurar a posição. Se a posição for igual a 1, ele vai remover o início. O tamanho da lista, ele vai remover do final. Se eu não for lista, vai simplesmente apagar os apontamentos. Como que ele apaga os apontamentos? Ele pega do anterior a posição e aponta para o próximo da posição. A posição nunca tivesse existido. E se ele vê que a posição não é, essa posição é maior, se a lista está vazia, ele retorna que a posição está inválida. E tem aqui o método mostrar. Nossa, pensei que deu uma travada. Acho que travou. Não. O método mostrar, ele vai realizar uma variável do tipo buffer e depois retorna a variável do tipo buffer. Esse do page size é idêntico ao da lista simplesmente. Ele simplesmente vai realizar, adiciona um controle e depois retorna